Good morning. How are you? I'm well, thank you. Today we're going to do Book 1, Lesson 3. We hope you enjoy. Book 1, Lesson 3. New verbs. To buy, to work, to understand, to write, to live, to prefer. New words. Together, here, store, tomorrow, there, market, today, paper, alone, pen, apple, juice, sugar, bottle, cup, glass, beer, pencil, coffee, wine, movies, child, now, children, shirts, eraser, notebook, new expressions. Sorry. I'm sorry for breakfast, for lunch, for dinner. To have breakfast, to have lunch, to have a snack, to have dinner. How are you? Not bad. I'm fine, thanks. I'm so-so. I buy bread. I work here. I understand him. I write a letter. I live here. I prefer to go. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Ou bom dia, né? Dependendo do horário aí que vocês forem fazer essa aula. Bom, vamos lá. Eu fiquei aqui com essa parte de explicar para vocês quando vem pergunta utilizando... como é que a gente faz pergunta em inglês, ok? Então, vamos lá. Bom, vocês estão aí com o material de vocês, ou olhando aqui na tela, vocês estão vendo que começa com o do. Vem o do, depois vem o sujeito, e daí o restante da frase, né? Então, vamos primeiro só repetir essa frase, tá? Do you want to buy a house? Do you need to buy a guitar? Tá? Em português, a gente só utiliza a entonação. Em inglês, existe uma mudança de ordem nas coisas aqui, que é a questão de aparecer esse do aí antes do sujeito. Tá? Porque quando é uma frase afirmativa, a gente começa com o sujeito, o verbo, a gente só tira o to e copia ele, né? E daí você tem um segundo verbo, a gente mantém o to junto do verbo e daí o complemento da frase, né? Então, essa frase afirmativa seria You want to buy a house. Você quer comprar uma casa, é uma afirmação, né? Em inglês, quando a gente faz uma pergunta, a gente coloca esse do aí na frente. Esse do vai para qualquer pessoa? Não, somente para as pessoas I, you, we e they, ok? Ele é o auxiliar de presente simples. Ah, então eu não posso usar ele para falar de futuro? Não, futuro tem um outro auxiliar, tá bom? Ele simplesmente te mostra que é uma frase de presente simples. Para que a gente usa o presente simples mesmo? Para falar sobre um hábito ou um fato, ok? Comprar uma casa é um fato, né? Eu quero comprar uma casa, é um fato, ok? Eu preciso comprar um violão, também é um fato, ok? Então, em inglês, junto da entonação, a gente utiliza de começar a frase com esse do,
tá? Então, do you want to buy a house? Do you need to buy a guitar? Ok? Isso aqui me traz de volta para o filme da Frozen, onde a Anna pergunta para Elsa o seguinte: Do you wanna build a snowman? Né? Você quer construir ou fazer aí um boneco de neve? Tá? E ela começa com esse do you, ok? Daí a gente vai pular essa próxima parte e eu vou direto para como fazer a negação daí, né? Porque a gente já aprendeu a fazer a afirmativa, né? Eu compro pão. I buy bread. A gente já aprendeu a fazer a pergunta. Do you buy bread? Você compra pão? Agora vamos fazer a negativa. Eu não compro pão, ok? Bom, primeiro de tudo, a gente sempre vê que é don't, né? O que é esse don't? O don't é a junção do do, que é o verbo auxiliar aí, mais o not. Professora, teacher, isso é uma equação matemática? Do mais not igual don't? Não, você pode usar os dois, tanto o don't quanto o do not, tá? O que acontece? Se você, dependendo de para onde você for, você vai ouvir mais don't. Se você for para a Inglaterra, por exemplo, você vai ouvir uns 60% don't e uns 40% do not, tá? Agora, se você for para os Estados Unidos, eu arriscaria dizer até uns 99% de don't, tá? Ficaria até surpresa se eu ouvisse alguém falar um do not, ok? E aonde que ele entra? Bom, ele entra depois do sujeito e entre o verbo, que nem quando todo mundo sempre soube falar I don't know, né? Eu não sei. Então, aonde que entra esse não, né? Entre o sujeito e o verbo, entre o I e o verbo to know. Então, tá ali, ó. I don't understand your father. Eu não entendo seu pai. You don't write letters. Você não escreve cartas. I don't write in Portuguese. Eu não escrevo em português. I don't live in England. Eu não moro na Inglaterra. Depois a gente vai entrar aqui no mérito do at, do in e do on. Todo ano letivo que a gente começa a escola no Brasil, isso desde a minha época, existe sempre a brincadeira, né? É sempre o verbo to be e o the book is on the table, né? Então, todo mundo sabe o que é on, que é sobre, né? In é dentro e o at é o que costuma causar confusão um pouquinho. Quando é que eu uso at, quando é que eu uso on, né? Quando é que eu uso at, quando é que eu uso in? Normalmente os usos pode ser um ou outro, ou tem uso específico para um e uso específico para outro. Então, a gente vai começar a mexer com isso, tá? E aí vem o verbo to live, que é morar, né? Então, quando a gente vai dar o nosso endereço completo, a gente usa at, tá? Então, tem ali, ó, I live at 5 Maple Street. E já pegando um gancho aqui, os endereços em inglês, quando a gente vai dar o nosso endereço em inglês, primeiro vem o número, depois vem o nome da rua e depois a palavra rua. Ou, no caso, se for avenida, a palavra avenida, tá? Então, eu vou usar o nome da rua da escola porque eu moro em Chácara, tá? I live at 316 José Moraes Street. Ok? Se quiserem fazer aí com o de vocês, perfeito. Quando a gente usa posição geográfica, né, um limitador geográfico aí dentro de um país, dentro de um estado, dentro de uma cidade, a gente vai usar o in, que significa dentro, tá? Num bairro também, ok? You live in Brazil, or we live in Morretes, ok? E quando a gente só vai dar o nome da rua, a gente usa a preposição on, tá? Então, por exemplo, eu moro em Chácara, aqui a gente só tem o nome da rua e o nome da chácara, né? Então, eu vou falar pra vocês onde eu moro. I live on Estrada da Cruz Alta, tá? Ou I live on Cruz Alta Road, tá? Estrada é road, rua é street, avenida é avenue, ok? Então, se vocês quiserem praticar aí com o endereço de vocês, fiquem à vontade. Vou ficar bem feliz em receber áudio de vocês com isso, tá? Depois a gente vai voltar ali para o que eu pulei, tá? Então, a gente vai começar de baixo para cima.
Então, quando a gente fala que a gente trabalha em algum lugar, em alguns lugares vai ser at the, em alguns lugares vai ser on. Como eu falei, em alguns lugares pode ser um ou outro, e em alguns lugares só pode ser o at, tá? Então, normalmente, o que eu diria para usar mais sobre onde a gente trabalha, eu diria, ficou na dúvida, joga um at. Por exemplo, I work at the school, ok? I work at Spell, ok? É que o farm aí, a gente como vai vendo aqui no livro, o farm ele é um pouco diferente, né? E o beach também. Então, o beach poderia ser on the beach, ou at the beach, on the farm, ou at the farm, ok? Mas, no geral, para falar que trabalhei em algum lugar, o melhor para usar é o at, tá bom? E depois a gente sobe ali para o verbo to buy. Então, qualquer verbo em inglês, quando ele tem objeto direto e objeto indireto, nossa, professora, você fala umas linguagens difíceis. Nem tanto. A gente vai se familiarizando com isso tudo, ok? Objeto indireto e direto é quando é alguém alguma coisa, ok? Então, por exemplo, qualquer verbo que dê para usar dessas duas formas, ele vai ter duas formas para a gente dar sequência nessa frase, tá? Então, é você ver ali, ó, I want to buy a guitar for you, ou I want to buy you a guitar. E ali do ladinho tá buy, o que, for e para quem. Ou buy para quem, o que. Você perde uma palavra ali, você perde o for, ok? A escolha é tua. Qualquer verbo que tenha objeto direto e indireto, que você vai falar que você fez para alguma coisa, para alguém, você pode fazer dessas duas maneiras. Não funciona só com o buy. Nessa lição, né, a gente está falando sobre o buy. Mas, por exemplo, vai funcionar com o write, né? Eu escrevo uma carta para você. I write you a letter ou I write a letter for you, ok? Então, terminamos essa página. Qualquer pergunta, gente, é só mandar um áudiozinho para mim, ok? Virando a página, a gente entra, vem ali o highlights e vem o a ou a e n, um ou uma. Gente, a não é um e n não é uma, porque as coisas em inglês não têm gênero, tá bom? Números, as palavras no geral não têm gênero. Como é que eu sei que é um ou uma? Bom, isso é uma coisa que nós temos em português. O que a gente tem que aprender a usar é quando é a e quando é a n, ou a or an, ok? Então, quando que a gente usa o a ou a? Quando ele vem antes de uma palavra, que a palavra que vem depois ali, ela tem que começar com um som consonantal. O que é consoante, gente? B, C, D, F, G, H, né? J, e assim por diante. Então, a gente tem ali os exemplos. A car, né? A house, a guitar, and a piano. Ou a car, a house, a guitar, a piano. Tá? Tanto faz, a ou a. I need to buy a car. I need to buy a car. Ok? Normalmente, vocês vão ouvir mais o a, tá? Ao invés de a, aí numa frase. Quando que a gente usa o n? Antes de som vocálico. Então, o que é vocal, gente? O que é vogal? Vocálico. A, E, I, O, U, né? Então, ó, an office, an apple, ou apple, an English teacher. Se fosse só o professor, seria a teacher. Mas, como a gente está falando sobre o professor de inglês, aí vai outra já regrinha de inglês. A descrição vem antes do substantivo, né? English teacher. An English teacher. Ok? E aí vem ali alguma explicaçãozinha sobre alguns sons, que são já, a gente entra um pouquinho em fonética. Bom, em inglês, o H quase sempre sonoro. O que significa? Quase sempre ele tem um som, mas existe exceção onde ele é mudo, né, onde ele não é pronunciado. Qual é o som do H em inglês? Bom, se você for atrás de um vídeo
em qualquer outro lugar sobre fonética, eles vão falar que é o você solta um ar assim com a boca, né? Ok? Para nós, o que mais se assemelha é o nosso R em início de frase, né? Então, house, no caso. Só que em algumas frases, que no caso seria a exceção, ele não tem pronúncia. Então, por exemplo, olha aquela palavra que está ali depois. An hour, né? Hour, de hora, tá? Então, se eu quiser falar em uma hora, né? Em uma hora qualquer, an hour, tá? See you in an hour, ok? Te vejo em uma hora, ok? Depois ali embaixo também fala sobre a letra U e a letra E. Os sons da letra U é A, né? Umbrella, ou U, de university, tá? E da letra E também. Da letra E pode ser E ou U também, ok? Depende do que vem depois ali no caso. Então, a gente tem ali duas exceções de regra, né? Então, a palavra começa com escrito uma consoante, mas o som dessa consoante não é de consoante, é um som de... desculpa, não é um... Falei tudo errado, né, gente? Ela começa com uma vogal, mas o som é de consoante. Então, olha lá, a university e a euphemism. Tá? Os dois aí tem o som de que letra que a gente fala em inglês, que é ya. Ya é o Y, tá? Então, lembra da palavra yellow, tá? Que é amarelo, tá bem? E aí, eu já vou mandar para vocês uma folhinha de exercícios também, tá? Para vocês preencherem o espaço com A ou AN, tá bem? New words. Listen and repeat. Nessa sessão, pessoal, a gente vai estar sempre trabalhando com verbos que a gente aprendeu nessa lição ou numas lições aí passadas, né? Nas duas anteriores, tá? Então, se tiver alguma dúvida de que significa, sempre dá uma olhadinha na parte de verbos, ok? De cada lição. E aí vai introduzir essas palavrinhas novas. E aí, nas frases ali para baixo, elas já vão, às vezes, estar te introduzindo uma outra palavra, usando uma palavra que foi introduzida aqui em cima, tá? Então, eu vou apontar isso para vocês, ok? We live together. Nós moramos juntos. I like to live here. Eu gosto de morar aqui. I don't like to go to the store. Eu não gosto de ir à loja. They don't need to write tomorrow. Eles não precisam escrever amanhã. We don't live there. Nós não moramos lá. They don't want to go to the market. Eles não querem ir ao mercado. I need to go today. Eu preciso ir hoje. They don't have paper to write. Eles não têm papel para escrever. I prefer to study English alone. Eu prefiro estudar inglês sozinho. They need a pen to go to school. Eles precisam de uma caneta para ir à escola. E aí a gente já vê o uso do a e do an, né? A porque a palavra que segue é pen, começando com uma consoante. Então, a pen, ok? Próxima frase é uma pergunta. Então, olha lá, a gente começa com o do. Do you like to eat apple with honey? Você gosta de comer maçã com mel? E aí, uma atenção para a pronúncia da palavra apple. Apple, pronúncia britânica. Apple, pronúncia americana, ok?
Tanto faz como tanto fez. Do you prefer apple juice or apple juice? Né? E aí, de novo, a gente já vê a palavrinha apple foi introduzida para vocês na linha de cima. Então, ela já aparece como sem ser palavra nova, porque você já tecnicamente conhece. Né? E aí vem a próxima palavra, que é juice, que eu gosto de chamar atenção para ela. É como a palavra fruit. Tem um i ali, mas a gente não pronuncia esse i. Então, não é juicy, tá? É juice, ok? Não é fruit, é fruit, ok? Perfeito. E quando a gente fala em suco, se a gente for falar o sabor do suco, ele vem antes da palavra suco, porque seria a descrição sobre o que a gente está falando. Em inglês, a descrição sempre vem antes, né? Então, em português, a gente fala o carro vermelho, em inglês, a gente fala vermelho carro, né? Em português, a gente fala suco de maçã, em inglês, a gente fala apple juice. Perfeito, pessoal. Tá bom? So, do you prefer apple juice? Você prefere suco de maçã? They like to drink milk with sugar. Eles gostam de beber leite com açúcar. I want to buy a bottle of water. A bottle of water. A bottle of water. Tá? Tanto faz aí a pronúncia tanto de bottle quanto de water, tá? Uma pronúncia é britânica, outra é americana. Então, vamos lá. Qual que é qual? Bottle e water, americana, ok? Britânica, bottle, water, ok? Eu quero comprar uma garrafa de água. E, de novo, ali o uso do artigo indefinido a, tá? Porque a gente está com uma palavra que começa com uma consoante, um B, né? Então, a bottle ou a bottle, ok? They prefer to drink a cup of tea. Eles preferem beber uma xícara de chá. Então, porque a próxima palavra é cup, tá? Então, cup of tea, uma xícara de chá, ok? I don't want a glass of milk. Eu não quero um copo de leite. Glass também pode ser pronunciado glass, tá? E, além de copo, pode significar vidro. Então, a gente tem que estar atento aí o que a frase está querendo dizer. Porque glass pode ser copo, ou glass, né? Pode ser copo ou vidro. Se essa palavra aparecer no plural com glasses, tá? A gente tem que tomar cuidado porque ela pode significar uma outra coisa, que é óculos. Então, a gente tem que entender o resto do contexto da frase para daí decifrar se estamos falando de copo de vidro ou de óculos, ok? Se eu falar para vocês, eu uso glass, né? Seria no caso, eu uso glasses, né? Seria o que eu tô querendo falar para vocês é que eu uso óculos, provavelmente, né? Ok? E aí voltamos para o número 17. Do you want a glass of beer? Você quer um copo de cerveja? Beer. Palavra importante, hein, gente? Beer. Ok? O izinho alongado. Não é beer? Não é beer? É beer. Ok? Beer. Isso. Let's buy a pencil. Vamos comprar um lápis. The boy and the girl drink coffee. E é coffee. Não é coffee, ok? E não é cough. Cough é ok? É a tosse. Coffee não existe, é coffee, ok? O menino e a menina bebem café. Good evening. Do you have wine? Boa noite. Ao chegar, você tem vinho?
Do you want to go to the movies tomorrow? Você quer ir ao cinema amanhã? Gente, palavra cinema. Estados Unidos vai usar mais essa palavra movies. Se vocês forem para a Inglaterra ou preferirem, vocês podem usar a palavra cinema. A escrita é exatamente a mesma, só muda a pronúncia de cinema para cinema, ok? Eu acho que ajuda a causar um pouquinho menos de confusão, tá bom? They want to have a child. Eles querem ter um filho, uma criança, ok? We have to go to school now. Nós temos que ir para a escola agora. Now. Não é no, ok? É now. Do the children want to go to school? As crianças querem ir para a escola? Os filhos querem ir para a escola? Então, child, um filho, uma criança. Children, filhos ou crianças, ok? They need to buy shirts. Eles precisam comprar camisas, shirts. Se for só uma, shirt, ok? I want to buy an eraser. Eu quero comprar uma borracha ou um apagador. Tá? E I have to buy a notebook for my son. E em inglês, notebook não é computador, é caderno. Ok? Eu tenho que comprar um caderno para o meu filho. E eu gostaria só de mostrar para vocês uma coisa que acontece quando a gente usa a palavra an, né? Que a próxima palavra começa com um som de vogal. Dá uma juntada, olha só, an eraser. Não dá a pausa, an eraser. Junta tudo, tá? An eraser, ok? An office, an apple, an English teacher. Eles juntam tudo, é como se virasse uma palavra só, ok? New expressions. Bom, então a gente vai falar sobre as novas expressões. Nessa sessão de aula, normalmente, são coisas que se a gente tivesse que traduzir ao pé da letra ou não daria certo, ou não faria sentido, né? Então, a gente apresenta elas para vocês como expressões, ok? Então, a primeira de todas é sorry, que normalmente é desculpa, né? Mas ela também funciona como um sinto muito, tá? Então, sorry, but I don't understand Portuguese. Sorry, but I don't understand Portuguese. Tá? Desculpa, sinto muito, mas eu não entendo português. E I'm sorry for you. Sinto muito por você, ok? Depois a gente vai ver sobre as refeições, quando o que vem antes delas é uma preposição. Isso vai significar para ou no, ok? Então, I like to have bread with butter for breakfast. Eu quero ter pão com manteiga para ou no café da manhã, ok? I don't want to eat eggs for lunch. Eu não quero comer ovos no ou para o almoço, ok? I don't want to have cheese. I want to have cheese and ham for dinner. Eu quero ter queijo e presunto para ou na janta, ok? Então, bem rapidamente para vocês. I like to eat cereal for breakfast. I want to eat eggs for lunch. I don't want to have cheese and ham for dinner. Eu falei para vocês das minhas preferências aí, ok? Quando as palavras breakfast, lunch, snack ou dinner vêm precedidas do verbo to have, tá? Ela meio que vira o nosso verbo, ok? Porque em português a gente tem almoço e almoçar. Em inglês a gente tem lunch. E como é que é almoçar em inglês? Have lunch, ok? To have lunch.
é ter o almoço, ou então almoçar, ok? Então, quando a gente tem o verbo have antes das refeições, vai mudar, não vai ser para o café da manhã ou no café da manhã, vai ser tomar o café da manhã, ok? Have breakfast, tomar o café da manhã. Então, let's have breakfast together now. Vamos tomar o café da manhã juntos agora. Do they have lunch downtown every day? Eles almoçam no centro todos os dias? Let's have a snack. Vamos fazer um lanche. Sorry, but I don't want to have dinner with you. Desculpa, mas eu não quero jantar com você. Ok? Então, o have mais o nome da refeição meio que faz virar ali o verbo da refeição, né? Almoçar, jantar, tomar o café, tá? Fazer o lanche, ok? Não é necessariamente o verbo ter em si, ter café da manhã, ok? Ter almoço, ter lanche ou ter janta, não, ok? Por isso que daí ele é apresentado para vocês como uma expressão, ok? E esse que a gente também já conhece, How are you today? Como vai você hoje? Not bad. And you? Nada mal. E você? I am fine, thanks. Estou bem, obrigado. I'm so-so. Estou mais ou menos. Highlights. Com o verbo to have. Tá? Quando a gente tem o have e o que vem depois dele for uma comida ou uma bebida, ele vai significar comer ou beber, ou consumir aquilo, ok? Ou de refeição, como a gente viu mais acima, ok? Então, seguindo ali essas frases que a gente tem ali embaixo, olha só. I like to have bread with butter for breakfast. Eu quero ter pão com manteiga para o café da manhã. Bom, não é bem ter, né? É comer pão com manteiga para o café da manhã, porque eu não quero ter esse pão com essa manteiga para ficar observando para eles, para ficar admirando, ó, que lindo pão com manteiga. Não, né? Eu quero ter esse pão com manteiga para comer, né? Qual é a utilidade de eu ter eles? Para comer, ok? E na frase de baixo, o que vem depois é uma bebida, então, no caso, é beber, né? Ele se presta a significar comer, beber ou consumir aquela comida ou bebida que vem depois, tá? Do you have juice for breakfast every day? Você tem ou você bebe suco para o café da manhã todos os dias? Ok? Então, qualquer frase que vocês forem falar que vocês querem comer, ou o que vocês gostam de comer ou não gostam de comer, vocês podem usar o verbo to eat ou have, né? E a mesma coisa vai acontecer para beber. Pode ser o verbo to drink ou o verbo to have, ok?